ouvir a voz do Salvador. Porque tem hora que a gente desanima, a situação está muito ruim e nós começamos a desanimar por dentro e não sabemos o que fazer. E aí o Tiago diz: fortaleça o seu coração, arruma formas, descobre maneiras. O que você pode fazer para fortalecer o teu coração? Tenha paciência e fortaleça o teu coração. E ele diz assim: o lavrador, ele vai lá e prepara a terra. Quem trabalhou na roça sabe disso melhor do que eu. Ele prepara a terra, planta a semente e fica lá: Senhor, agora eu preciso de chuva. E levanta de manhã. Esses dias eu estava lá no Mato Grosso do Sul e estava tendo problema de chuva lá, e nós já começamos a ficar agoniados, né, com os nossos irmãos lá, porque a gente levantava amanhã já olhando para o céu, porque eu tenho que esperar a chuva, e eu não produzo chuva, e eu não sei fazer isso, eu tenho que esperar, porque a arte do esperar é fundamental para o lavrador. Então ele tinha que esperar: vai chover, vamos esperar, quem sabe chove. E aí ele espera a chuva que vai fazer germinar aquela planta, e aquela planta crescer um pouquinho, e aí ele fica pedindo chuva de novo, porque agora ela precisa pegar corpo, e ela precisa ter folha, e ela precisa produzir, e ele fica lá esperando chuva. E daí a pouco a chuva está muito, e ele começa a pensar: meu Deus, dá uma diminuidinha na chuva, porque agora não pode chover muito. Daí a pouco a planta pega um corpinho e ele fala: Senhor, nós estamos precisando de chuva de novo, porque o Senhor manda chuva aí, porque ele está precisando. E chuva é um negócio muito complicado, porque você não tem outra coisa a fazer a não ser esperar. Então Tiago diz assim: aprenda com o lavrador. Para colher o fruto daquilo que plantou, às vezes precisa aprender a esperar. Paciência. Fortifica o coração com paciência. Agora, o Tiago acrescenta um detalhe muito importante aí. Não é a esperança da terra, não é a esperança de que as coisas serão melhores na terra, não é a esperança, essa coisa bobinha que alguns animadores de palestras fazem com a gente, para a gente poder ter esperança. A esperança que ele propõe para nós é viver aqui na terra, passando pela pedreira, passando pelo problema, passando pela dificuldade, certo de que a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, aqui está a diferença nossa. Eu gosto tanto de pensar isso, porque eu me lembro quando estava na faculdade, eu tinha ido para um colégio agrícola quando estava fazendo o ensino médio. Depois eu fui para o seminário e me encantei com o seminário, porque eu cheguei no seminário, aí era o diretor do seminário era crente. O diretor do seminário era crente, ainda bem, né? E aí o diretor do seminário era crente, e ele disse assim: olha, Deus vai abençoar vocês, Deus vai não sei o quê. E eu vinha de um colégio interno tranqueiro, onde só tinha cachaça, safadeza, professor que não valia nada, e agora eu tinha um diretor crente, e aí ele falava de Deus. E aí chegou o primeiro professor lá, e ele falou assim: vamos orar para nós começarmos a aula. Eu disse: meu Deus, já cheguei no céu, eu estou num lugar onde as pessoas oram para começar a aula. E aí tinha culto todo dia. Eu achava aquilo muito legal, porque a gente saía do meio da aula e ia para o culto, e era muito legal. E aí eu saí de lá animado, porque é bom a gente viver num ambiente de crente. Aí fui para uma faculdade secular fazer o curso de psicologia, e aí foi um professor de antropologia nosso, que tem aqui em Porto Velho até hoje, maravilhoso ele, bom professor. E aí no dia que ele foi dar aula, ele falou assim: gente, olha, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte: aqui esqueça a fé, porque fé aqui não tem sentido. Fé aqui fé é lá para a sua igreja. Não quero que você abra mão da sua fé. Só que aqui na aula nós não vamos mexer com fé. E eu disse assim: agora danou. Porque assim, eu vim de um lugar onde fazia oração, e vim para um outro onde ele fala que é para a gente esquecer. E aí, eu tinha de ser crente num lugar onde era ridículo ser crente. Eu tinha de manifestar crer num lugar onde as pessoas diziam que não podia crer. Eu tinha que crer num Deus que criou, quando todo mundo diz assim: foi você que criou Deus e não Deus que te criou. E aí, a gente é meio bobo. E aí eu gosto de pensar que nós somos olhados às vezes como bobos. Eu gosto de pensar que nós somos olhados às vezes como atrasados, como idiotas.
Aquelas pessoas que falam: gente, você acredita que um dia o Jesus que morreu lá em Jerusalém, ele voltará? Oxe, e é doido? É essa a base da minha existência, é essa a base da tua existência, é crer que o Jesus que morreu lá em Jerusalém, ele ressuscitou, e a história que nós lemos nos Atos dos Apóstolos aqui no começo do culto é verdade, que ele subiu e que ele vai voltar. Meu irmão, se você estiver vivendo aqui na terra, com essa fé, de pregadores que dizem para você: creia, que você vai ficar sarado do teu problema, pode ser que você esteja sendo enganado, querido, porque pode ser que você vá morrer com o teu problema. Se você estiver vivendo aqui na terra, esse tipo de fé, que vai chamando a atenção para dizer para você assim: olha, creia que tudo vai dar certo, cuidado, porque pode ser que não dê certo naquilo que a gente chama de certo. Eu tinha uma namoradinha que eu orava a Deus pedindo que desse certo, e ainda bem que não deu certo, porque aquilo que era o certo para mim, não era o certo para Deus. E agora, quando eu vou lá no Mato Grosso do Sul, e eu encontro aquela ex-namoradinha maravilhosa, ela é muito gente boa, ela faz comida para nós chegamos, a nossa família lá na casa dela, um monte de gente acha estranho isso, eu não acho estranho nada, eu continuo achando ela maravilhosa como pessoa, mas não era para ser minha esposa, graças a Deus. E Deus não atendeu a minha oração. A nossa esperança, a nossa alegria, toda a nossa força não é aquilo que acontece aqui na terra, é a certeza de que o Senhor vem. E aí ele diz assim: tenha paciência e olha para a volta do Senhor, porque toda injustiça que eu acabei de falar com vocês aqui, que nós estávamos comentando semana passada, o Tiago está escrevendo, toda injustiça que fazem contra vocês, ela vai ser tratada, porque um dia o Senhor volta. A força nossa não está na terra, a força nossa não está nesse tempo, nós não somos comuns, nós somos extraordinários, nós somos especiais, porque nós cremos num Senhor que vive e que vai voltar, e na hora que a gente diz amém, a gente responde amém? Eu creio que Jesus vai voltar, e aí as pessoas da terra vão olhar para nós e falar assim: tadinhos, bobinhos eles gostam de seminário, eles gostam de culto, eles gostam dessas coisas bobinhas. É isso, essa é a nossa alegria, e é nisso que nós suportamos viver nesse mundo difícil, nesse mundo complicado. Eu estava viajando e ouvi uma história, que tem uma música famosa aí, eu não lembro mais a música, mas que lá no interior de Minas Gerais, se não estou enganado, na década de 30, dois irmãos eram sócios de um outro rapaz, montaram um empreendimento em 3, e eles contraíram uma grande dívida, fizeram uma colheita, o dinheiro não deu para pagar aquela conta, e aí um dos sócios dos 2 irmãos pegou o dinheiro e vazou, foi embora, e agora a conta aumentou para eles 2 pagarem, e aí eles não tiveram como pagar, e como o sócio deles sumiu com o dinheiro, disseram assim: esses 2 irmãos roubaram o dinheiro do cara, mataram-no, e ele desapareceu, e ele foi acusado de ter matado aquele rapaz que sumiu, foi condenado, e depois, por causa disso, inclusive no Brasil, passou-se a adotar a história de que ninguém pode ser condenado se não achar o corpo, né? Eles foram condenados, foram presos, passaram por todo tipo de humilhação, na época do Getúlio Vargas, passaram por todo tipo de humilhação, a mãe deles foi violentada na frente deles, para que eles pudessem dizer, e eles assumiram que mataram o rapaz sem matar, e depois um deles morreu na cadeia, a mãe morreu, depois um deles morreu, e depois do tempo que ele cumpriu, ele agora estava velho, estava doente, ele foi solto na cidade, e estava andando na cidade, chegou aquele rapaz que tinha fugido com dinheiro, chegou na cidade, e eu fiquei pensando assim: rapaz, se fosse eu, dava um tiro na cabeça dele, porque eu falei assim: agora já paguei mesmo, agora eu vou matar, porque já paguei. Eu fiquei com raiva de ouvir a história.
Aqui na terra nós estamos sujeitos a todo tipo de coisa. As mais absurdas injustiças. E o Tiago diz assim: tenha paciência. Se você quer ser crente, tenha paciência e fortaleça o teu coração. Tenha paciência e fortaleça o teu coração, esperando, certo de que o Senhor vem. Mas ele diz uma segunda coisa para nós. Ele diz assim: irmãos, e não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Aí o Tiago diz assim: eu vou dar uma segunda dica para vocês aguentarem. Além de paciência e fortalecer o coração, fique reclamando dos outros não. Pode reclamar dos outros, cara. Tem hora que vocês ficam aí na igreja, ao invés de vocês já tem um problema, já tem dificuldade, já tem a injustiça, já tem gente para punir. Tem hora que vocês ficam olhando, porque o irmão fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque o irmão Beltrano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não se queixe uns dos outros. Talvez alguns daqueles ricos que os oprimiam eram até crentes. O Tiago diz assim: olha, deixa o cara, quem comete injustiça no tempo certo, o Senhor vai tratar deles, e o texto anterior estava dizendo disso. Quem comete injustiça no tempo certo, Deus trata deles. Para de se queixar, para de reclamar, para de questionar o outro, para de falar mal do outro, não se queixe uns dos outros. E aí vem a recordação de uma história que Jesus tinha ensinado: porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. O Tiago já vinha falando disso na carta o tempo todo. Parem de se queixar uns dos outros. Queridos, todos nós sabemos o que é isso. Todos nós sabemos que quando a coisa aperta, nós queremos arrumar um culpado. Quando a situação fica difícil, nós ficamos querendo assim: ô Deus, eu sonhei tanto que tudo ia dar certo para mim, o Senhor me arruma uns irmãos desses que me enterram? Ô Deus, eu sonhei que tudo ia dar certo, só arruma uns irmãos que me vendem? Ô Deus, eu sonhei que tudo ia dar certo, o Senhor me arruma uma mulher para inventar uma história mentirosa a meu respeito? Ô Deus, a Bíblia não fala que o José fez isso. Só que às vezes nós passamos mais tempo reclamando dos outros do que fazendo alguma coisa para resolver nossos problemas. O Tiago diz assim: não fique reclamando, porque quando você fica reclamando do outro, você está julgando o outro. E lembra que o juiz vem, o juiz está às portas. De novo, o Tiago vai chamar a atenção daquela igreja para dizer assim: olha, vocês têm que aprender a viver com a certeza de que o Senhor vem. Entrega na mão de Deus, deixa Deus cuidar, deixa Deus tratar. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Então ele diz: primeiro, tenha paciência e fortaleça o teu coração. Segundo, não fique reclamando dos outros. Terceiro, ele diz assim: presta atenção nos modelos que vocês têm de vitória. Presta atenção, porque senão, tem hora que você está numa luta difícil aqui, você está batalhando com alguma coisa, aí você olha para o outro assim e diz: rapaz, como pode? Eu estou com uma dificuldade tremenda, e eu estou lutando aqui, e eu tenho tentado ser crente, e eu tenho tentado ser fiel. Esse miserável faz tudo errado e está muito bem, obrigado. Às vezes, nós somos inseridos nesse mundo que mostra que o primeiro é o primeiro, que o grande é o grande, que o feliz é o que sorri. Nós somos colocados no mundo que diz que o bonito é o bonito. Jesus nos chamou para uma realidade em que o primeiro é o último, que o grande é o menor, que o feliz é o que chora.
bonito é o belo, é a beleza interior, é aquilo que nós não vemos. O Senhor nos inseriu numa realidade diferente. Mas tem hora que a gente olha uma pessoa, eu sempre me lembro de um pastor amigo meu que nós nos encontramos depois de vários anos, e ele mostrou uma foto, nunca esqueço disso, ele mostrou uma foto, que tinha uma foto dos irmãos, ele diz assim, olha, esse aqui é juiz, esse aqui é médico, esse aqui é advogado, esse aqui é não sei o quê, e ele foi falando, aí eu falei assim, tem crente aí não? Porque se eu tirar uma foto de vocês, eu vou mostrar vocês para alguém, a partir de qual referencial? Da tua formação acadêmica? Do teu dinheiro? Esse é o olhar do mundo, esse é o olhar materialista, esse é esse olhar feio, esse é esse olhar tacanho, que faz com que os nossos filhos olhem para o ator de novela e digam assim, eu vou ser igual esse cara. O Tiago diz assim, presta atenção, quem você está olhando como modelo? Faz com que os nossos filhos olhem na faculdade e sonhem assim, bom, eu vou fazer a faculdade tal porque eu quero ser tal. E nós passamos grande parte da nossa vida botando os nossos filhos e gastando dinheiro com eles para eles serem o tal. Porque nós passamos mais tempo investindo na vida dos nossos filhos para serem os tais, do que para serem servos aprovados do Senhor. Porque nós temos mais pais reclamando de filhos que têm problema na escola do que filhos que têm problema na comunhão com o Senhor. Porque nós temos mais pais gastando com aquilo que é para a terra do que com aquilo que é para o céu. E depois reclamando dos filhos porque os filhos não alcançaram aquilo que eles queriam que eles alcançassem segundo o modelo do mundo. Então o Tiago diz assim, presta atenção quem você olha como modelo. E aí eu vou fazer duas sugestões. A primeira, olhe os profetas. O Tiago vai dizer, presta atenção nos profetas. Os profetas foram aqueles que falaram em nome do Senhor. E os profetas são um péssimo exemplo, irmãos, com todo respeito aqui, se a gente for olhar. Os profetas são horríveis. Os profetas não eram queridos dos reis. Os profetas não tinham lugares nos palácios. Os profetas não eram recebidos com alegria em todos os lugares. Os profetas eram chatos. Os profetas, eles ficavam falando aquilo que Deus queria que eles falassem e que o sacerdote já não estava dizendo, porque o sacerdote ficava fazendo média com as pessoas do templo. Os sacerdotes, eles ficavam falando as coisas que as pessoas do templo gostavam que falassem. Aí vinha um profeta e falava exatamente o contrário. O povo de Israel achava que estava tudo bem, e aí o Isaías chega, nós estudamos hoje de manhã, o Isaías chega e fala, está tudo bem, nada, está é ruim, Deus está cansado de sofrer esses cultos de vocês, e o povo peia nos profetas. Aí o Tiago diz assim, olhe para os profetas, não olhe para o Eike Batista, sonhando que os seus filhos sejam o Eike Batista, olhe para os profetas. Não peça a Deus, Senhor, faz do meu filho um Eike Batista. Peça a Deus, Senhor, faz do meu filho um profeta. O Tiago diz assim, presta atenção nos profetas, porque eles falaram aquilo que Deus queria que falasse. Portanto, querido, tenha paciência, fortaleça o seu coração, não fique reclamando dos outros, não entre nesse joguinho de olhar para a terra, porque se você ficar olhando para a terra, você não vai ser extraordinário, você vai ser comum. Aí ele diz, olha também para o Jó. Vocês têm ouvido a respeito da paciência do Jó, diz o Tiago. Vocês têm ouvido a respeito da paciência do Jó. O Jó era um homem próspero, justo, que todo mundo olhava e falava, esse aqui é o abençoado. Porque naquela época era assim, no Velho Testamento, o grande sinal da bênção de Deus era a riqueza. Período patriarcal, o Jó era riquíssimo. Todo mundo olhava para ele e falava assim, esse é justo, porque esse é rico. Um dia, numa disputa celestial, sei lá da onde, lá para cima, Deus resolveu tirar as coisas do Jó
tirou o bem, tirou saúde, tirou família. O Jó ficou pebado, sem nada. E aí as pessoas olhavam e falavam assim: aí ó, deve ter algum pecado. Os amigos do Jó começaram a olhar para ele e falaram: deve ter algum pecado. Um pastor passou uma vez aqui e disse assim: rapaz, a igreja presbiteriana não fala de prosperidade, mas isso aqui é uma igreja próspera. Olha o tanto de carro que tem aqui na frente. Isso aqui que é um povo abençoado por Deus. Eu disse assim: o centro espírita ali atrás também é. É bem aqui, tu passa ali, tem carro para dedéu. Mas cuidado com esse negócio de olhar para as coisas materiais e imaginar que isso é bênção. O Jó agora estava sem nada, bravo, chateado, aborrecido, porque diziam para ele: você pecou, ele não pequei, você fez não sei o que, ele não fez. E ele estava reclamando de Deus, mas em nenhum momento ele perdeu a paciência de crer que Deus, o Deus que cuida de todas as coisas, o Deus que trata de tudo no seu tempo, em nenhum momento o Jó perdeu a paciência. E ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. E aí o Tiago diz assim: e vocês sabem qual foi o fim dele? Deus o abençoou sobremaneira, dando o dobro de tudo que ele tinha, porque o Senhor é misericordioso, e porque o Senhor é complacente, porque Deus é amoroso. Você está sob o cuidado de Deus. Então, querido, paciência, porque o Senhor vem, porque o Senhor vem. Nós vamos viver na certeza de que a nossa força não é a força do mundo, que a nossa vitória não é a vitória do mundo, que nós vamos ser bons não é quando nós formos iguais ao Eike Batista, que é aquele dia que a gente vai conhecer aquele irmãozinho simples, muito simples, e que a gente olha para ele, ele dá um testemunho de fé, e a gente fala: rapaz, eu quero ser igual a esse cara. Ontem eu estava em Ariquemes, dando estudo bíblico lá, e aí veio um rapaz no intervalo lá, e ele disse para mim assim: pastor, o senhor se lembra de mim? Eu disse: não. Ele falou: alguns anos atrás eu estava lá em Ji-Paraná, e o senhor deu uma palestra lá no encontro, sei da onde lá, e eu nunca esqueci da história daquele irmão que o senhor contou. Eu disse: que irmão? Ele diz: aquele que era cego, que tinha uma mulher com problema psiquiátrico, e que ele dizia que ele amava, ainda que ela estivesse doida no hospital, porque era a mulher dele. Aí eu falei assim: ah, o irmão Nedi. Isso, Nedi, eu tinha vontade de saber da história dele. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente olhar para o irmão Nedi, cego de um olho, e a mulher 10 anos doida, e ele servindo ao Senhor, fiel ao Senhor, e dizendo assim: eu sei que Deus continua sendo Deus, se Ele quiser Ele pode trazer a minha Maria de volta. E a gente poder falar assim: Senhor, ajuda para que eu seja igual ao irmão Nedi. Nem precisa minha mulher ficar doida, nem precisa eu ficar cego, mas se a minha mulher ficar doida, e se eu ficar cego, eu não estou pedindo para que ela não fique, ou para que eu não fique cego. Eu estou pedindo para que o Senhor faça que eu seja igual ao irmão Nedi, que não tem nada a ver com o Eike Batista. Tinha um monte de rapazinho que sonhava ser igual Janequine. Tem ninguém querendo agora, né? Não tem ninguém querendo ser igual Janequine. Um monte de mocinha que sonhava casar com Janequine. Não tem ninguém pedindo agora. Cuidado, porque quando os nossos valores forem os valores daqui, nós não aguentamos no tempo da provação. O Zé continuou sendo fiel ao Senhor, porque ele sabia que Deus estava cuidando da história dele. O sonho dele era sonho dado por Deus, e as coisas estavam dando errado, mas ele era servo de Deus, e Deus no tempo certo comprovou quem era. Querido, como tem sido para você viver como cristão? Como tem sido para você crer quando as coisas estão difíceis? O Tiago diz: tenha paciência, fica reclamando dos outros não siga os modelos do mundo para se comparar,
creia que o Senhor é Senhor, virá e vai tratar de tudo no seu tempo. E quem sabe você vai ser igual o irmão Nedi. Que Deus te abençoe, te fortaleça, lembrando que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Esse hino é maravilhoso. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos cantar? Vamos ficar em pé para a gente cantar? Hino 49. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele supremo, guiando, com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar. Os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e furor, em seu governo demonstra cuidado, amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus. Passados, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado, invencível, até meus dias finais. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Pai, que os teus filhos saiam daqui animados, ó Deus. Que os teus filhos saiam daqui fortalecidos. Que os teus filhos saiam daqui certos de que são vitoriosos, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Que os teus filhos saiam daqui certos de que estão sob o teu poder. Que ainda que as lutas da terra sejam mais fortes do que a nossa força, que ainda que o nosso ânimo seja menor do que a nossa coragem, que o Senhor venha nos dar a coragem que não temos, nos dar a força que não temos, nos dar a visão que não temos, e que a gente possa olhar para o Senhor sabendo que o Senhor continua juiz, que tudo vê, tudo julga, e que no seu tempo vai tratar de cada uma das coisas. Anima o meu coração, Deus. Anima o coração do meu irmão, da minha irmã que está aqui nessa noite, Pai. Quem está com seu coração desanimado por alguma coisa, quem está se sentindo derrotado por alguma coisa, como José talvez tenha se sentido em algum dia, que o Senhor possa trazer do teu ânimo, Pai, sobre a nossa vida. E que a gente possa continuar te servindo com a alegria e com a fidelidade que o José fez. Ó Deus, abençoa o irmão Nedi, a irmã Maria,
aquele casal que continua sendo estímulo para a nossa vida. Abençoa, Deus, todas as pessoas, aqueles que são considerados grandes e aqueles que são considerados pequenos, mas que são do mesmo tamanho na tua presença. Abençoa, Deus, aqueles que estão sofrendo. Abençoa o Eike Batista, abençoa o Janequine, abençoa todas as pessoas, para que todos entendam que viver não é ser muito, não é ser bonito. Viver é crer num Senhor que dirige a terra, que dirige a vida, e que um dia voltará para buscar os seus. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida seja fortalecida no Senhor, e que a gente saia daqui certo de que estará sob a tua bênção, para ser instrumento de bênção, para fortalecer o coração nosso e de outros, ao sair daqui. Nós pedimos, portanto, a tua bênção no nome de Jesus. Assim, amados, que a graça eterna do Senhor Jesus, aquele que foi o maior servindo, que o amor do Pai, que é Senhor da história, mesmo quando a gente olha para a cruz e imagina que o Cristo não ressuscitaria, que a ação do Espírito Santo, que não é reconhecido pela maioria, mas que é tratado pessoalmente pelos teus filhos, seja com você, e te abençoe, e te anime, e faça de você um instrumento de bênção onde você for, hoje e sempre. Amém e amém.